Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Copa do Mundo porque o Uruguai se lascou, né? Porque agora 2 pontos somados nos jogos contra Cabo Verde e Arábia Saudita vai ter que buscar a classificação contra a Espanha. Boa sorte, né? Assim, melhor terceiro lugar passando com 2 pontos, muito difícil. Com 3 já é bem complicado. Mas não vou dizer também que é impossível passar com 3, porque pode haver essa possibilidade. Mas passar só com empate também, vou te falar. A questão é, a gente tem a Espanha, que a meu ver, ela tem as melhores ferramentas para explorar toda a fragilidade defensiva dos esquemas do Marcelo Bielsa. E você tem o jogo entre a Cabo Verde e a Arábia Saudita, né? Assim, se sair um vencedor desse jogo, o Uruguai também é obrigado a vencer se quiser avançar. Então, situação muito complicada e eu acho que a Espanha vai querer ganhar muito esse jogo contra o Uruguai, justamente pelo fato de ir com confiança para a próxima fase, garantir o primeiro lugar do grupo. Então, olhando para a situação atual, a gente está vendo um Uruguai que faz o Bielsa poder repetir o feito negativo que ele produziu em 2002, de uma seleção fantástica da Argentina, com muito talento, eliminado na fase de grupos, porque o técnico não consegue ter o mínimo de bom senso em estruturar as equipes, não consegue ter um mínimo de apego pelos princípios básicos de assim, saber lutar pelo resultado, né? Parece estar muito mais preocupado com a estética, uma forma de jogar, do que com os resultados. E no final, o que você é reflexo dos seus resultados. Não adianta a estética do jogo. Parece que o Bielsa só é preocupado com estética. Ah, porque o time tem que jogar sempre pra frente, porque o time tem que sempre propor o jogo independente do adversário. Ô, meu amigo, algumas vezes você vai ter que esperar na defesa e sempre contra-ataque. Porque assim, o Uruguai vai realmente tentar propor o jogo pra cima da Espanha? Será que isso vai dar certo? Assim, eu me lembro dele do Leeds, treinando o time pra partir pra cima do Liverpool, do City, pra não ficar preso lá atrás, jogando em contra-ataque, levando 6 e 7-0 na cabeça. E eu acho engraçado que a imprensa fala, não, isso é bonito, né? Um cara de convicções. Eu acho isso ridículo. Eu acho isso ridículo. E aí eu acho muito ridículo. O Uruguai, numa das suas melhores gerações, lotado de grandes talentos. É assim, o cara poderia ter convocado o Rocher e insiste num goleiro de 40 anos cujo auge já passou a 10, que é o Muslera. E ele falhou nos 2 gols. Assim, o primeiro gol é um chute de falta, a barreira ridícula, né? Tipo, abriu o caminho pra bola passar, o Muslera não chega. E no segundo gol, a saída de bola tudo errado, o Muslera tenta sair ali do gol e acaba deixando ali a meta toda livre para Cabo Verde conseguir um empate. A questão é, o Uruguai, como o sistema defensivo é extremamente mal montado, as escalações do Bielsa são muito ruins porque são frutos de teimosia. Ele não tem um clima nenhum com os jogadores, né? Porque isso ainda também, tem gente que vai vangloriar isso. O cara não consegue ter amizade, os jogadores não gostam dele, isso já foi palco de matérias. E aí, assim, tem gente que vangloria o cara. Por quê? Porque ele tem um estilo, porque é o Louco Bielsa, porque ele já quase tacou uma granada nos torcedores. É por isso que ele ganhou esse apelido de O Louco Bielsa. Por isso que. É porque ele senta num balde. Por que as pessoas ficam vangloriando tanto um cara que, assim, não fez nada de relevante quando se trata de ganhar títulos? Assim, qual o título do Bielsa, sério, nos últimos 25 anos? Que, assim, de grande relevância. Chegar à final de Europa League com o Bilbao, ok, legal, boa campanha. Sabe quem já fez isso também? O Roy Hodgson com o Fulham. E eu não vejo ninguém tratando o Roy Hodgson como um gênio incompreendido. A questão é, resultado é o que importa. O Uruguai tem uma seleção com nível para fazer o que Croácia e Marrocos fizeram se for bem treinados nas últimas Copas. Sempre uso como referência, porque são seleções que não são tão completas quanto as grandes favoritas, mas bem treinadas podem causar estrago. E o Uruguai fez isso? Não, o Uruguai não fez isso. A última vez que foi semifinal foi em 2010, lá que era uma grande seleção, inclusive, com Forlan, Luis Soares ainda numa grande forma física, mas olhando para a situação agora do Uruguai, né, tipo, eles vão ter que buscar resultado contra a Espanha. Assim, isso é o tipo de coisa que, assim, inacreditável. Tipo, você tinha Cabo Verde e Arábia Saudita no grupo, você não ganhou de nenhum dos dois. Eu sei que a Espanha não ganhou de Cabo Verde, mas assim, eu olho pra Uruguai, assim, a Cabo Verde é uma seleção frágil. Foi o heróico que eles fizeram lá contra a Espanha. É heróico que fazem hoje, mas assim, é uma seleção frágil. Ela tá fazendo muito com pouco que tem, mas a questão é, o Uruguai faz pouco com muito que tem. Você tem jogadores ali do calibre do Frederico Valverde, gente. Não é uma seleção que você vai tratar ali com desdém e falar, nossa, só tem jogador fraco aqui. Não, é porque ela é mal montada e mal treinada. Essa é a verdade. A seleção do Uruguai é mal treinada. Ela não fez nada de especial sobre o comando do Bielsa até agora. O Bielsa, de novo, é uma ideia, é um conceito. Ele não é algo real.
Ele é aquela ideia de um cara que sempre procura vitória, que nunca recua, etc. Todo mundo fica elogiando e cria essa aura em cima dele. Enquanto no final é um técnico teimoso, incapaz de ajustar, incapaz de fazer ajustes defensivos de qualidade, incapaz de em algum momento fazer o time jogar em transição para tentar explorar o espaço de contra-ataque do adversário. É um piano de uma nota só que a maior parte das pessoas já pegou a melodia. Então, o Uruguai tá aí, muito próximo de ficar fora da Copa na fase de grupos, e mais uma vez o Bielsa, e olha, numa Copa que a gente tem classificação de melhor terceiro lugar, ele conseguiu fazer a proeza do Uruguai ficar fora literalmente na fase de grupos. Isso aí merecia, tipo assim, demissão na hora. Eu não sei se a Federação Uruguai vai fazer isso, mas merece, porque assim, é inadmissível ver uma seleção da tradição e da qualidade do Uruguai nesse estado. É inadmissível, sinceramente. O que a gente vê hoje aí é um negócio vergonhoso. O Uruguai hoje, assim, tá num estado lamentável porque pode muito mais e apostaram tudo em um técnico que já tinha feito um trabalho pífio lá na Copa América. Pra mim, aquele terceiro lugar foi muito falso. O Canadá, que disputou o terceiro lugar contra o Uruguai, foi muito melhor naquele jogo. Então, assim, é pífio ver a situação ali, uma seleção com o talento que o Uruguai tem está nessa situação, mas também não dá para ficar 100% surpreso porque procuraram isso. Então, Cabo Verde 2-2, será que Cabo Verde consegue uma vaga? Porque agora quem vence entre a Arábia Saudita e Cabo Verde consegue a vaga, né? Se uma das duas aí conseguir a vitória. Então vamos ver o que acontece lá e vamos ver o que acontece entre o Uruguai e a Espanha. Mas assim, o trabalho do Ruiz de la Fuente é muito melhor e a seleção da Espanha também é muito melhor. Então, se o Lamine Yamal conseguir ser titular e jogar com a intensidade que ele joga, né? Eu acho difícil o Uruguai aguentar, ainda mais considerando todas as fragilidades do sistema do Marcelo Bielsa. Então, gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.